A sessão está reaberta. Esta presidente solicita aos 9 vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência está por iniciada a votação, a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1, redação final do projeto de lei 29/2017, de autoria do novo vereador Marcelo Rossi, que dispõe sobre a implantação de dispositivos de segurança em piscinas e chácaras de recreio. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, está aberto. Darcy Reis. Está encerrada a votação. Redação final do PL 29 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Item 2 da pauta. Redação final do projeto de lei complementar 26/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e da outras providências. O projeto precisa de maioria absoluta, o presidente não vota. Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Está encerrada a votação. Projeto, redação final do PLC 26/2017 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. O item 3 é de minha autoria e por isso eu tenho que suspender e passar a presidência para a vereadora Mayra Costa. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Item 3 da pauta, projeto de lei número 172/17, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que dispõe sobre a proibição da comercialização do cachimbo de água egípcio, conhecido como narguilé, aos menores de 18 anos de idade e da outras providências. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 70, protocolado sob o número 4193/2007, de autoria do vereador José Roberto Bernardo. Algum vereador deseja discutir? Eu quero. Com a palavra o nobre vereador José Roberto Bernardo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, esse projeto de lei que recentemente foi aprovado também lá na Câmara Municipal de São Paulo, e eu espero a aprovação aqui na Câmara Municipal de Limeira, proíbe a venda e a comercialização de cachimbo de água, conhecido como narguilé, a menores de 18 anos. E ele vem garantir a saúde dos menores, pois a utilização do narguilé contribui para o surgimento de doenças respiratórias,
coronárias e tipo de câncer, como de garganta, boca, pulmão e leucemia. O Ministério da Saúde faz uma campanha de alerta que esse cachimbo de água, que aparentemente é tão inofensivo, ele é mais perigoso que o cigarro, por conter até mesmo carvão. Uma sessão de 20 a 80 minutos ao redor do narguilé, inalando a fumaça aromatizada e respirando o ar do ambiente, equivale a consumir 100 cigarros, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, ao menos 212 mil pessoas fazem o uso do narguilé, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Os dados mostram que, no período de 5 anos, 2008 a 2013, a proporção de homens fumantes na faixa dos 18 aos 24 anos que consomem narguilé subiu 139%, passando de 2,3% para 5,5%. As duas pesquisas não incluem adolescentes, mas, segundo a pesquisa, esta é a faixa etária mais propensa ao cachimbo d'água. Os adolescentes são aqueles que mais se seduzem, achando que o narguilé não os expõe a todos os malefícios do cigarro comum. Mas fumar o narguilé equivale a 100 cigarros. Queremos consolidar essa informação junto aos adolescentes. Outra razão é que a falta de filtro do narguilé leva a uma quantidade maior de nicotina ao cérebro, ampliando o mecanismo de dependência. Entre os consumidores adultos de narguilé, a maior parte está no sul, com 46%. Em segundo vem o sudeste, com 31%. Uma opinião de um rapaz de 26 anos: não fumo cigarro nem tabaco, mas o narguilé tem um gosto doce e a fumaça espessa é um dos baratos também. Conta Luísa, que tinha 19 anos quando experimentou pela primeira vez. Eu gosto muito e fumo com pouca frequência, então não tenho a menor pretensão de parar. A Organização Mundial de Saúde afirma que ele alertou para as 200 mil mortes no Brasil por ano relacionadas ao tabagismo. E relacionou que a estimativa esse ano é de 27.330 novos casos de câncer do pulmão. O hábito de fumar está ligado a 90% dessas ocorrências. Então, senhor presidente, nós fizemos esse projeto e peço o voto favorável de todos os nossos colegas, amigos vereadores, porque se o cigarro faz mal, o narguilé faz muito mais. Muito obrigado, senhor vereador. Senhor presidente. Alguém mais deseja discutir? Com a palavra, o vereador Nilton Santos. Boa noite a todos os amigos ouvintes, pela Rádio Educadora e também a todos presentes, amigos vereadores, vereadoras. Eu votarei a favor, porque eu tenho lutado uma batalha que parece vã, porque na luta contra a dependência do crack, você leva 50 e escapa 30. Porque tem em tudo quanto é lugar. Tem nas praças, tem nas esquinas. Infelizmente, a pessoa vai trabalhar onde tem um fluxo maior de pessoas, ali de 20% a 30% usuários, são dependentes de algum tipo de drogas. Agora, o narguilé, ele se alastrou de uma forma tão grande que eu acho que até esse estudo aí
do IBGE está errado ou está ultrapassado, porque é muito mais. Hoje existe até locais específicos, como lanchonetes, bares, que propõem em que os seus frequentadores fumem o narguilé. E ali tem jovens, tem pessoas, tem adolescentes. Nós temos aqui hoje, eu quero cumprimentar o nosso secretário de Segurança Pública aqui presente, Cabo Chiquinho, que vai ter muito trabalho depois desta lei aprovada, porque ele vai se deparar aí na cidade com vários lugares oferecendo esse tipo de destruição para o ser humano. Não vou falar que é droga porque eu não conheço a fundo, mas pelos estudos é uma droga lícita, entre aspas, não é? O cigarro já tem matado tanta gente, e é uma luta que eu digo que parece uma luta inócua. Vejam só o cigarro. O cigarro vem com cada foto ali atrás do maço de cigarro da pessoa cancerosa, pessoa sem garganta, com tumor na cabeça, impotência sexual, e a pessoa parece que não está nem aí. Mas cabe a nós, legisladores, fazer com que seja inibido para menores de 18 anos, assim como é a bebida e o cigarro. Parabéns ao autor, votarei a favor com louvor, e a partir de hoje, aonde eu ver, pode ter certeza, viu, Cabo Chiquinho, que eu vou ligar para o senhor e vou denunciar, assim como tenho feito nas biqueiras aqui da nossa cidade, não para que venha prender as pessoas, mas que venha buscar uma solução para os problemas. Se for preciso prender, ninguém vai para a cadeia porque foi obrigado, né? Ele vai porque quer. Muito obrigado, e peço também voto favorável a todos os vereadores, principalmente aqui do meu bloco. Obrigado. Eu quero falar. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Com a palavra, a vereadora Constância. Senhora presidente, nobres vereadores, plateia presente, parabéns, Zé. Parabéns. Eu que tenho trabalhado junto com os jovens, e eu quando vi essa propositura, eu fiquei feliz porque era um assunto que eu desconhecia. Como agora eu estou fazendo um trabalho muito forte com os jovens, eu tenho percebendo e estou me inteirando um pouco mais, e achava que isso nós não tínhamos muito na cidade. Mas como o próprio pastor disse, existem pontos na cidade, inclusive, que alugam esse narguilé para as pessoas, e ali nós temos menores, inclusive já fiquei sabendo, já mandei verificar, tem menores inclusive alugando para uso próprio. E há mais uma praga, né, pastor? Nós já temos aí os problemas muito grandes que esses jovens enfrentam hoje. É uma juventude muito difícil. Eu sempre falo que antigamente a gente se podia trabalhar quando mais jovem. Hoje a nossa lei não dá esse direito, e as mães têm que trabalhar, os pais, e esses jovens ficam aí procurando o que fazer. Isso aqui seria mais um atrativo para esse jovem, então, para esse adolescente. Então, está de parabéns, Cabo Chiquinho está aí também, mais uma que vai cobrar do Cabo Chiquinho. A eficiência, nós precisamos da eficiência, nós fazemos leis, nós votamos, mas nós precisamos que isso seja realmente colocado em prática. E os nossos jovens, nós temos tido um olhar especial para eles, no sentido também, só não punindo pelas coisas erradas que eles fazem, mas também dando condições para que eles tenham qualidade também. Porque quando nós éramos jovens, nós tínhamos os nossos divertimentos. E hoje o que eu sinto, muita falta, é o jovem não ter onde ficar. Então é muito fácil falar para o jovem, para ele não ficar no posto de gasolina, para ele não ficar lá nos shoppings. É muito fácil. Vai lá, tira o jovem e tal. Só jogou embaixo do tapete. Se nós não criarmos políticas públicas para atender esse jovem, nós vamos continuar do mesmo jeito, enxugando gelo. Então, temos que realmente criar leis nesse sentido. O Zé fez uma propositura que eu vou votar com muito gosto mesmo, mas nós precisamos também
dar condições para esse jovem ter o mínimo de qualidade de vida, enquanto jovem, ter lugares próprios para que eles possam se divertir. Muito obrigada, senhora presidente, e agradeço mais uma vez ao Zé da Mix pela propositura. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra o vereador Mir do Lanche. Parabenizar o Zé por esse projeto, sendo que a Organização Mundial de Saúde diz que o narguilé com aroma agradável consegue disfarçar muitos malefícios e que uma sessão média faz mal que mais que 100 cigarros. Parabéns, Zé. Alguém mais deseja discutir? Gostaria de discutir. Com a palavra o vereador Estevão. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, nobres pares, público presente. Inclusive, o seu projeto, Zé, foi tema de ampla discussão dentro da Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor, quando ali nós pudemos discutir os efeitos, podemos chamar assim, vereador Newton, de droga, porque a pessoa está ali inalando, como a doutora Mayra nos ensinou naquela ocasião, que ela está inalando e retendo 100% da fumaça dentro do seu corpo. Então, é algo muito prejudicial e, vereadora Constância, de fato, nós temos que trabalhar para ocupar os jovens, os adolescentes, dar alternativas, porque eles vão em busca de uma alegria, de algo que pensam buscar na droga, é uma alegria, mas nós sabemos que é passageira. É passageira, então nós devemos ocupar os nossos jovens com coisas saudáveis, reforça a ideia de que deixar os espaços públicos em uma boa situação para que eles possam ali brincar, se divertir, jogar uma bola. Eu acho que é uma das alternativas que nós temos para tirar esses jovens do uso do narguilé e de outras drogas listas ou não listas, e estudo, promover oficinas, realmente ocupar o tempo dos jovens, dos adolescentes, para que eles não venham buscar nessas drogas uma válvula de escape, buscar uma alegria, que nós sabemos que é passageira. Meus parabéns, vereador, e que nós possamos fazer essa lei ser aplicável. Falamos do cumprimento das leis em nossa cidade, que nós possamos juntos buscar a aplicabilidade dessa lei, um esforço conjunto do Legislativo, do Executivo, na pessoa do Cabo Chiquinho, né, que vai trabalhar na questão da fiscalização, mas que nós possamos engrossar as fileiras e trabalhar junto, empenhar para que esse projeto seja aplicável. Parabéns, Zé. Adianto meu voto, que será favorável. Algum outro vereador deseja discutir? Eu desejo. Bom, Zé, parabéns pelo projeto, né? Como a gente às vezes aprendeu aqui, a gente fala no plenário, que às vezes a gente tem uma inveja boa, essa é uma delas, da minha parte, né? Essa questão do narguilé, é o cachimbo em si, né? E assim, atualmente vem criando um modismo muito grande, porque ele é bonito, né? É uma questão de cultural, vem do Ocidente, né? Do Oriente, é aquela questão, ele é bonito, e isso está criando um modismo muito grande. Então o pessoal fala que não tem problema, porque são usados aqueles tabletes com vários sabores, menta, chocolate, tudo. A base desses tabletes é de carvão, que é um metal pesado, que também traduz e também provoca algumas doenças, né? Imagina você inalando aquilo diretamente, porque como ele é feito na água, então quando a gente fuma um cigarro, a fumaça evapora, né? A coisa evapora, você não aspira, você não inala 100% aquilo. No caso do narguilé, né, justamente pelo aparelho, a fumaça ela circula dentro ali da água, e você inala 100% aquela fumaça ou qualquer coisa que ali dentro esteja.
E assim, outra coisa que também é muito usado, né, justamente no tablete, muitas vezes em rodas de amigos, a gente vê que além do tablete que tem a nicotina, que no caso é o que provoca a dependência, eles colocam várias outras drogas, né? O olhinho do THC, que é o da maconha, é muito utilizado para pingar, né, nos tabletes, e ali você está inalando a maconha, muitas vezes o crack, né? Então você ali não só inala o tablete que é vendido licitamente, que aí no caso, e agora com a lei, você para comprar o aparelho, você tem que ter mais de 18 anos. E logicamente, eu acho que aí cabe a todos nós estarmos assim atentos a isso, do mesmo jeito que o cigarro e a bebida é proibido aos menores de 18 anos, eu acho que aí agora nós cobrarmos a questão de para você vender o narguilé, o cachimbo em si, você tem que apresentar documento e isso ser exigido, né? Então, parabéns, não adianta, né, precisa dizer o quanto eu sou favorável quando a gente fala nessa questão de drogas e tudo mais. Muito obrigada. Alguém mais deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Está encerrada a votação. Como presidente eu não voto, mas como já declarei, se eu votasse, meu voto seria sim. Está aprovado o substitutivo número 70, protocolado sobre o número 4193/2017. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Gostaria de justificar? Só para agradecer. Com a palavra o vereador Zé Bernardo. Só para agradecer aos nobres colegas e dar um pouquinho mais de trabalho, né, capitão Costa Pereira, da Polícia Militar, comandante da 5ª Companhia, e ao cabo Chiquinho, nosso secretário de Segurança Pública. Mas não é isso a nossa intenção. Eu acho que é uma maneira de proteger os jovens de uma maneira geral. O jovem menor de 18 anos, que muitas vezes é levado à conversa. Então é uma maneira de proteger os nossos jovens. Muito obrigado a todos. Está suspensa a sessão por 1 minuto. A sessão está reaberta. Item 4 da pauta, projeto de lei de autoria do nobre vereador. Item 4 da pauta, projeto de lei 200/2017, de autoria do nobre vereador Wagner Barbosa, que perpetua o nome de Antônio Carmo Drago, a Praça de Esportes e Lazer, localizada no Canteiro Central, ao lado do estádio Major José Livre Sobrinho, no município de Limeira. Antônio Carmo Drago, era conhecido, saudoso Richard Drago. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei 200/2017 está em discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu queria me dirigir à família do nosso querido e saudoso Richard Drago, sua esposa Beatriz, seu filho Richinha, Veridiana, os netos, o Rafael e a Elisa, e a Cristiane, sua filha também. Eu queria dizer que hoje é um dia muito especial para a família do Antônio Carmo Drago, conhecido como Richard Drago. Mas mais feliz, eu queria dizer que é para mim, é para o vereador Wagner Barbosa, que tem o privilégio de poder
reconhecer e fazer uma homenagem a uma pessoa que sempre foi ligada ao esporte da nossa cidade de Limeira. E deixou vários discípulos. E um deles, eu me considero. Eu me lembro quando o Richard, em todas as suas presidências, pessoa que muito comunicativo, simples, humilde, e conversava com todos, desde o pipoqueiro até o maior grau do futebol brasileiro, onde ele tinha trânsito em todos os times grandes do nosso Brasil e do estado de São Paulo e a Federação Paulista. E eu fui ser, em 2004, presidente da Internacional de Limeira, graças ao professor Richard Drago, que sempre ensinou e demonstrou um grande amor pelo time da Associação Atlética Internacional de Limeira. E eu acabei sendo presidente porque nós fomos contagiados, junto com o Richard e todos a diretoria, sempre por amor de um time chamado Internacional, conhecido como Leão da Paulista, da cidade de Limeira. E quando você falava da Internacional perto do Richard, o olho dele brilhava, porque ele tinha um amor muito grande pelo time, como nós também adquirimos esse amor. E quando fala no time do nosso coração, a gente se enche de muita alegria e privilégio. E por isso que hoje para mim é um momento muito importante e especial de eu poder fazer justiça em fazer uma homenagem. Estive conversando com o Richinha, e falei assim: nós precisamos fazer uma homenagem para o Richard Drago. Mas as coisas acontecem tão bem e Deus direciona, nós acabamos achando um local que é ao lado do Limeirão, que é a praça ali de esporte e lazer, que é utilizada hoje por milhares de pessoas. E quando conversamos, eu me lembro, o Richinho falou: é esse lugar. E realmente brilhou os olhos, falou: tem que ser ali. Pela vida que o Richard dedicou, foi exatamente ali no estádio Limeirão, onde começou desde a sua construção até as glórias que ele levou a Inter a conquistar. Nada mais que justo uma homenagem com o seu nome ao lado do Limeirão, numa área esportiva e de lazer, grudado com a Internacional. Eu tenho certeza que, aonde ele estiver, seria um momento de muita alegria dele saber que ali estaria o seu nome como um reconhecimento por tudo aquilo que ele fez pela cidade de Limeira e pela Internacional. Eu gostaria de ler o projeto de lei 200 de 2017, que perpetua o nome de Antônio Carmo Drago, a praça de esporte e lazer, localizada no canteiro central, ao lado do estádio Major José Levi Sobrinho, o Limeirão, no município de Limeira. Artigo 1. Fica perpetuado o nome de Antônio Carmo Drago em uma das ruas, avenida, praça, logadouro público no município de Limeira. Artigo 2. A praça de esporte e lazer, localizada no canteiro central da rua Dr. Belmiro Fanelli, ao lado do estádio Major José Levi Sobrinho, Limeirão, no município de Limeira, passará a denominar-se Praça de Esporte e Lazer Antônio Carmo Drago, Richard Drago. Artigo 3. As despesas decorrentes com a presente lei decorrerão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 17 dias do mês de julho do ano de 2017, Wagner Barbosa, vereador. A justificativa da presente propositura tem como objetivo homenagear o senhor Antônio Carmo Drago, Richard Drago, que faleceu no dia 21 de janeiro de 2013, aos 70 anos de idade. Pessoa conhecida e querida em nossa cidade. Richard Drago nasceu em Limeira, graduou-se em Direito e, em seguida, ele fez o ramo partiu para o ramo da citricultura. Apelidado de Richard Drago, veio por conta da sua paixão pelo futebol. Jogou nos times aspirantes do Esporte Clube Estudantes, mas se destacou como dirigente do futebol. Em 1975, ele assumiu a primeira vice-presidência da Associação Atlética Internacional de Limeira, presidido na época pelo senhor Jairo de Oliveira, grande presidente. 2 anos depois, ele manteve-se no cargo, desta vez tendo como presidente o senhor Sérgio Constante Batistella. Em 1978, Richard assumiu a presidência da Internacional e a equipe teve rápida ascensão, sendo que pela primeira vez campeão da divisão intermediária e subindo à divisão especial do futebol paulista, 1978. Eu me lembro até hoje, eu estava lá em Pinhal, era a maior briga lá da torcida, que nós fomos fazer o jogo e tinha sido muita... A torcida não admitia que a Internacional ganhasse. Fomos a segunda vez, porque a primeira foi interditada a partida e não teve. Na segunda vez nós fomos de novo lá em Pinhal. Eu me lembro só que eu voltei com a boca aqui cortada e tive que dar 5 pontos, porque era pedra que voava para tudo quanto é lado. Mas em 78, mesmo muitas pessoas com sangue na cabeça, era uma verdadeira guerra. Pessoas machucadas, pessoas desesperadas, mas no final, quando a Internacional sagrou-se campeã na época, a festa, a alegria, não só dos torcedores que ali estavam, mas de toda uma cidade, Limeira, que comemorava a primeira vez o acesso da Internacional de Limeira. Foi o maior presente que Limeira recebeu da mão do Richard Drago. No ano seguinte, o Leão já era considerado um dos melhores clubes do estado. A sessão foi muito rápida. Foi uma coisa, um meteoro, porque o Richard, ele transformou o time da Internacional num time mais bem competitivo e com grande projeção nacional. Tanto que a equipe chegou à semifinal da Taça de Ouro, sendo eliminada apenas pelo Internacional de Porto Alegre, que viria a ser campeão brasileiro naquele ano. Nós perdemos só para o campeão, o caçula. Os resultados levaram a Richard a ser homenageado e teve várias homenagens. Passou para concluir, porque não vou conseguir ver tudo, a história do Richard é muito grande, então nós teremos que ficar falando. Em 1985, ele trouxe o maior jogador de todo o tempo do Brasil, o jogador Éder, o primeiro jogador da seleção brasileira que foi contratado pela Internacional. Foi a maior festa. Eu me lembro que até no carro do bombeiro circulavam e era a maior festa aqui na cidade. A Inter começou a ter projeção nacional e mundial. Ele foi presidente em vários anos, 1985, 1991, 93, 94, 95, 2001, 2002 e 2008. Foi o homem que mais presidiu o time da Internacional por 8 vezes. Ele foi presidente da Internacional de Limeira.
por ter essa vocação, esse amor. E, além disso, ele foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, o primeiro limeirense a fazer parte da federação, e também ele foi chefe da delegação paulista. Por favor, conclua. E foi para disputar o campeonato. Resumindo, Richard Drago é a pessoa que mais ajudou a Internacional, colocou a sua vida e que representou muito bem o esporte da cidade de Limeira e principalmente o time chamado Associação Atlética Internacional, o Leão da Paulista, o primeiro time a ser campeão em 1986, paulista sendo do interior. E essa história, graças ao Richard Drago, por todo o que ele fez, o que ele plantou e que ajudou Limeira a colher. Senhor presidente, eu sei que meu tempo esgotou, mas eu gostaria, antes de fazer essa votação, de passar, que nós, em memória do ex-presidente Richard Drago, tivéssemos 1 minuto de lembrança e memória do nosso saudoso Richard Drago. Que nós possamos ficar de pé e em memória a ele, 1 minuto, por tudo aquilo que ele representou pela nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente e nobres vereadores, e eu peço o voto de cada um para complementar essa homenagem. Muito obrigado a todos. Continue a discussão. Eu gostaria. Com a palavra, vereador Newton Santos. Novamente, boa noite a todos. Não poderia deixar de cumprimentar a família Drago, não é? Na pessoa do Richinha, quem conheço mais do que o que conhecia o seu pai. Mas o que eu quero falar nessa noite, que eu aprendi com meu avô que morreu, o senhor que nasceu na roça, não sei se alguém aqui já ouviu falar de um lugar chamado Jaguareté. Foi lá que ele nasceu, meu avô. E antes dele morrer, numa conversa de família, ele falava que o que tem que acontecer é que morre o homem, mas fica o nome. O que não pode é morrer o nome e ficar o homem. E isso eu guardo comigo há muitos anos. E eu quero deixar aqui, vai ficar nos anais dessa casa para sempre. Nós vamos envelhecer e isso aqui, vamos passar essa geração e vai ficar gravado. Em que esta noite nós reconhecemos. Pode parecer pouca coisa para muita gente, mas para nós que o conhecemos e que sabemos da sua história e conhecemos a integridade da sua família, fica aí nesta noite o nosso voto favorável de todos os vereadores, que eu acredito que todos votarão, como reverência ao nome de Richard Drago. Meus parabéns. Que Deus abençoe vocês. Continue a discussão. Quero discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Dona Beatriz, família, Richinha. Eu não poderia deixar de falar, porque
Richard Drago, ele fez muita diferença na nossa cidade. E eu lembro muito bem quando eu me casei, e eu estava, acho que, se eu não me engano, em São Luís do Maranhão. E aí lá, eu lembro que a gente foi abordado, eles disseram que a Internacional tinha ganho aqui, e a gente falou que era de Limeira, então marcou para mim, para a nossa história, né? Inclusive, a gente de vez em quando, eu e o Silvio, lembramos disso. Mas, na verdade, o Silvio mesmo é que sempre comenta da diferença que o seu pai, Richinha, seu pai, ele realmente fez para a nossa cidade. Eu digo sempre que as pessoas, elas é exatamente o que o próprio pastor falou. A gente faz toda a diferença quando a gente morre realmente. Muitas vezes demora para a gente até descobrir o valor das pessoas. E quando elas falecem é que a gente vê o que isso significou para a cidade. No caso do Richard Drago, não foi nesse sentido. Ele sempre fez toda a diferença e a gente sabia do potencial dele e o que ele significava. Inclusive, eu estava aqui olhando para vocês e imaginando que a educação, com o carinho com que ele tratava a profissão dele, a dedicação, ela se mistura um pouco com a história da família, não é? A família toda acaba vivendo isso, não é? Então, eu estou aqui, vou dar o meu voto, inclusive, parabenizo ao nobre vereador pela propositura, e é um voto com louvor mesmo. Fico feliz, mais feliz ainda por ter conseguido um espaço ali bem pertinho, ali do Limeirão, aí completou, né? Porque poderia ser em outro lugar, então, Deus, às vezes, a gente coloca de uma forma que a gente inicialmente não entende, né? Teve que aguardar um pouquinho, mas parabéns pelo pai de vocês, pelo esposo e por tudo que ele representou pela nossa cidade. Votarei com louvor. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria, presidente. A palavra vereador Medolante, depois Lubugo. Para apenas parabenizar o Wagner por essa propositura e que Deus abençoe a família do Richard, um grande leonino, limeirense, que ajudou muito a cidade de Limeira. Que Deus continue honrando vocês. Parabéns. Vereador Lubugo. Boa noite a todos. Cumprimentar o capitão Costa, Cabo Francisco, presente no plenário. Cumprimentar o Richinha, toda a família dele presente. E o Newton disse do legado, do nome que a pessoa deixa. E além do nome, ele deixou um legado na memória de todos os limeirenses. Eu me lembro que eu não me interessava por jogo de bola, mas quando foi o meu time que perdeu, né, o Palmeiras, perdeu pela Inter, eu nunca esqueci. E foi uma vitória maravilhosa, e é lógico que naquele dia eu estava torcendo mais para a minha cidade mesmo. Então, é uma coisa que ninguém vai esquecer, principalmente eu. Então, parabéns, muito bem lembrado, Wagner Barbosa, principalmente pelo local lá próximo à Inter. Parabéns. Continue a discussão. Eu quero discutir. Com a palavra a vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, todos que ainda nos ouvem, parabenizar o Wagner, né, que ele sempre faz essas escolhas, né, de pessoas assim. Eu não o conheci pessoalmente, mas conheço Richinha, né, Rafinha, né, Rafinha Drago, não saía lá de casa, né, com os meninos, esse amor pelo esporte. Então, assim, e realmente, às vezes, a gente tem essas homenagens, muitas pessoas, às vezes, eu sempre falo isso, que acham que é besteira quando a gente dá o nome de rua, né, o nome de praça, mas é uma prerrogativa que a gente tem, e às vezes é a forma, ou a única forma que a gente tem, às vezes, de homenagear, de agradecer. Eu mesmo não sabia toda essa história, por eu não ser limeirense, eu não estava aqui em 1900, na década de 70, mas assim, mas é uma forma bonita da gente ter esse poder de homenagear, de gratidão, né, e fica assim. Parabéns, Wagner, parabéns à família, Richinha, né, a todos eles. E fica a lembrança, eu acho que principalmente quem curte o futebol, sempre que olhar aquela praça, é uma gratidão. E para a família é uma lembrança muito boa, é de a gente ficar feliz. Muito obrigada. Continue a discussão. Gostaria.
Com a palavra, vereador Helder do Táxi, depois doutor Rafael Camargo. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público aqui presente, capitão Costa, cabo Chiquinho. Wagner, só para parabenizar você pela essa propositura. Conheci o Richard e tive contato com ele pouco tempo, que eu trabalhava com táxi e sempre ele ia tomar café lá no Fernando. E o pouco que eu conheci ele, já deu para perceber que é uma pessoa extraordinária e é merecedor desse certificado. Então, parabéns a todos vocês e que Deus sempre o abençoe, a família de vocês. Obrigado, senhor presidente. Doutor Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres pares, público presente. Primeiramente, parabenizar o Wagner Barbosa, sempre fazendo boas escolhas aqui, para que a gente possa perpetuar o nome de pessoas ilustres aí que contribuíram bastante com a nossa cidade, externar o meu afeto e a minha amizade, a minha consideração à família Drago, à sua mãe, à família toda, irmãos, os filhos, esposa. Teu pai teve em comum com o meu o amor pelo time, pela Inter. Teu pai dirigiu tantos anos ali a instituição, o time. Meu pai também trabalhou um bom tempo como médico ortopedista, sem cobrar R$1. Foi parceiro do time para o crescimento. Tenho amizade pessoal com a família Drago, inclusive um dos parentes não está morando aqui. Tive o privilégio de poder conhecer um pouquinho mais da família. Então fica aqui o meu carinho, o meu abraço, o meu afeto por vocês e parabéns pela homenagem que agora vamos poder perpetuar com o nome do saudoso Richard Drago. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo, quero mandar um abraço ao meu amigo Richinha. Galista, como sempre fui, mas eu tinha admiração e era admirado e era um admirador de Richard Drago. Um amigo que eu conheci, mas ele falava muito de Araraquara, que ia para Araraquara onde estavam as fazendas. Mas que saudade do Richard. A gente ia para São Paulo, a Federação Paulista de Futebol ia chegando, todo mundo conhecia o Richard Drago. Na época, aquele diretor que era diferente, de tão diferente que ele foi o primeiro diretor, assim, um dirigente, a trazer uma estrela da seleção brasileira, que foi o Éder. E naquela oportunidade falava assim: "O Richard, você é louco." E ele trouxe o Éder para a cidade de Limeira. Então, e parabéns ao Wagner, porque não tem lugar melhor de ter o nome do Richard Drago do que ao lado do Limeirão. Então, parabéns à dona Beatriz, parabéns ao Richinha, parabéns a toda a família. A filha, porque o Rafinha, o neto, mas parabéns a todos, parabéns a todos. Eu sempre falo, sou galista, mas tenho que admirar as grandes pessoas. E Antônio Carmo Drago, o Richard Drago, é uma das pessoas que eu mais admirei na minha vida. Parabéns a todos, viu? O painel está aberto para a votação do projeto de lei número 200/2017. Está encerrada a votação. Alguém quer justificar o voto? Sim, presidente. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Para justificativa de voto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, família Drago, queria agradecer a todos os vereadores pela votação, pelo reconhecimento e fazendo por justiça essa grande homenagem ao nosso saudoso e eterno amigo do futebol e da Internacional, Richard Drago. Eu gostaria, presidente, se pudesse, por um minuto, para que nós pudéssemos tirar uma foto junto com a família Drago, com os vereadores. Muito obrigado. Com certeza. A sessão está suspensa. O presidente não vota, mas se votasse, votaria com muita satisfação. A sessão está suspensa por um minuto. Reaberta. Item 5 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo 27/2017. De autoria do novo vereador Cleiton Aparecido da Silva, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Limeira a medalha de bravura entre os justos, Cabo Dilon Lopes,
concedida a cidadãos que tenham praticado atos de heroísmo e bravura e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de decreto legislativo número 27/2017 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu manifesto o interesse de discutir, senhor presidente. Com a palavra, Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, com muita honra que eu apresento essa propositura, mas antes de apresentá-la, senhor presidente, eu quero apresentar o Jones, que ele é filho do Cabo Odilon, o qual leva o nome, a medalha. Junto com ele está a esposa, Sueli Aparecida, os filhos Fernanda e Paula, e graças ao Lauro, eles estão aqui porque ia ser votada 3 semanas atrás e eu prorroguei para que a família estivesse aqui recebendo essa homenagem. Quero agradecer também a presença do capitão Costa, meu amigo, que aceitou o convite de estar aqui, ao cabo Chiquinho. Mando um abraço, cabo Chiquinho, a toda a corporação. O mesmo peço ao capitão Costa. Meu abraço ao tenente-coronel Sorge. Presidente, quando eu me propus a fazer isso e construímos juntos com o pessoal da Polícia Militar, o que é essa medalha? Ela é concedida aos cidadãos que praticam atos de heroísmo. O que seria esse ato de heroísmo? No parágrafo 1, no artigo 1, parágrafo único, está escrito assim: compreende-se como ato de heroísmo e bravura a prática de ato não comum, de coragem, audácia, destemor e valentia, perante a problemática imposta em um ambiente ou situação adversa e que represente feito grandioso e relevante à sociedade. Quando nós pensamos em heroísmo, Dr. Marcelo, o senhor que tem uma coleção de brinquedos lá, que tem alguns heróis que eu já vi lá, o que a gente fica pensando? O que as pessoas agregam essa condição do prefixo superlativo de super-herói? Isso são coisas que a gente traz lá desde a nossa infância. Desde os contos de fadas, desde o filme que a gente assiste, onde sempre o bem vence o mal. E nós ficamos... Por que nós ficamos encantados? Ou nos surpreendemos muitas vezes com esses atos, até mesmo a mídia não dando destaque. É porque, como eu disse, finais felizes é o que a gente sempre pensa. Sempre o bem vencendo o mal. Então, eu vou falar um pouquinho dessa propositura que eu venho homenagear um bravo homem aqui indicado, que hoje possui seu nome gravado no mural de heróis do 36º Batalhão da Polícia Militar, eternizado ali pelo seu ato de bravura no cumprimento do seu dever. O policial aqui homenageado é o cabo PM Odilon Lopes. À época dos fatos era soldado, casado com a Apolônia Testa Lopes e pai do Dionis Donizete Lopes, que à época dos fatos tinha 18 anos. Consta em seu histórico que o mesmo cumpriu honradamente com o seu dever de proteção à população durante 17 anos, 11 meses e 20 dias. Trajetória essa interrompida no dia 12 de janeiro de 1975, onde por volta das 20 horas, durante o atendimento à ocorrência de roubo em andamento no Cine Vitória, o qual o Lemão lembrou hoje desse fato, foi recebido a tiros, no momento em que tentou interceptar o marginal que ali se encontrava. Durante as investigações, constatou-se que o marginal que o assassinou era foragido da cadeia da cidade de Itu, onde cumpria regime semiaberto pelo artigo 157 do Código Penal, roubo. Em 9 de janeiro de 1980, como forma de homenagear os feitos,
o então comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, usando as suas atribuições, concedeu a promoção póstuma do soldado PM Odilon Lopes para cabo, fazendo-a constar desde a data da ocorrência de seu tomamento em serviço. Esse título, na verdade, essa medalha, qualquer cidadão que comete qualquer ato de bravura tem direito a receber essa medalha. É isso que eu estou propondo. Mas, se nós formos pensar e analisar, por isso que eu pedi a presença do capitão Costa, do cabo Chiquinho, quem está, eu vou até usar uma palavra, vulnerável a receber essa premiação, são as forças de segurança, o qual nós devemos total respeito e o qual eu tenho, capitão Costa e cabo Chiquinho, total confiança. Porque eu sei que, como o cabo Odilon Lopes, vocês não vão ter medo de enfrentar, seja qual for a adversidade, em defesa da nossa cidade, até mesmo em defesa da nossa nação, se for preciso. Eu, como a vereadora Carolina Pontes sempre diz, eu sou um patriota. Eu sou um defensor nato das nossas Forças Armadas, inclusive dos nossos policiais. Eu fico muito, mas muito triste sabendo que existe uma minoria, viu? Uma minoria que ainda defende bandido. Que ainda quando nós vemos o que aconteceu as 2 semanas atrás em São Paulo, coisa que não é pouca, os policiais foram recebidos nada mais, nada menos com que 4 fuzil. E aí, honrosamente, acaba defendendo, porque acaba com uma quadrilha, e ainda vem a Anistia Internacional e quer investigar ainda os policiais. Isso para mim eu acho uma afronta. Isso eu acho uma afronta. Eles mereciam ser condecorados com essas atitudes. Apesar de que tem deputada que eu via 1 mês atrás, um policial aposentado, trabalhando de Uber, viu, Helder? 3 bandidos entraram no carro dele, ele tira a vida de 3 dos 3 bandidos. E uma deputada fala que não era para ele ter reagido, que era melhor uma família chorando do que 3. Olha para você ver como está sendo tratada a nossa polícia. Olha como está sendo tratado os nossos heróis. Então eu proponho essa casa, presidente, para que nós possamos honrar. Porque no começo do ano nós tivemos 2 atitudes dessa de bravura, e o qual eu vou querer homenageá-los, por isso que eu criei isso. Teve 2 soldados da Guarda Municipal que tirou um rapaz da ponte Jânio Quadros. Isso, cabo Chiquinho, no começo do ano. E teve 2 soldados também da Polícia Militar que tirou o senhor, mas faltando milésimos de segundo da linha do trem para ser atropelado. Muitas vezes nós não vemos o que eles fazem. Mas foi como o cabo Odilon disse, como o filho do cabo Odilon disse para mim, o seu Dionis. Meu pai aquele dia saiu de casa e falou, bom dia, daqui a pouco eu volto. E o Odilon viu ele, depois dentro de um caixão. Fica aqui os meus sentimentos a toda a família. Esse é o mínimo que nós poderíamos fazer para a família. E eu quero que os vereadores votem favorável, não só votem favorável, mas quando nós tivermos esse tipo de atitude, seja por quem for, seja algum policial, seja algum cidadão comum, não vamos nos calar. Vamos aqui nessa casa condecorá-los com essa medalha, que leva o honroso nome do cabo Odilon Lopes. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. A palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobre pares, o presente, meio de comunicação, todos que nos assistem, eu quero cumprimentar o vereador Cleiton pela iniciativa desse projeto que vai homenagear as pessoas que têm um ato de bravura. É muito importante, mas eu queria dizer que todo dia que um policial ele sai para trabalhar de manhã, ele já está cometendo um ato de bravura aqui no
Estado de São Paulo e no Brasil. Porque ele não sabe se ele vai continuar até o final do dia com a sua vida. Então, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, eu não gostaria, eu admiro, eu agradeço, porque nós temos a segurança em nossa cidade, em todo o Brasil, mas jamais eu conseguiria ser um policial, sair na rua, ter esse dom. Isso é um dom de Deus, dado a cada um deles. É um chamamento em poder cuidar das famílias, da população de Limeira, da população do Brasil. Isso é uma pessoa que vai vocacionada. Se ela não for vocacionada, ela não pode ter isso. E eu quero aqui recordar e lembrar de um ato de bravura, de um PM, Wagner Modesto. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando vários marginais entraram na De Carvalho Joias, e 12 ou 13 o número de... E aquele soldado, ele chegou, entrou junto com outro soldado, com revólver, e 50 pessoas reféns. Ele teve a ousadia, a coragem de entrar dentro da empresa da De Carvalho com uma arma. E ele pagou a vida dele. E as pessoas que estavam lá me contaram, inclusive o proprietário, que as pessoas estavam com um fuzil atrás, e falou: abaixa a arma, abaixa a arma. E ele, calma, calma, para poder calmar aí todos os mais de 50 reféns, mulheres e proprietários. Ele abaixou a arma, pensando nas vítimas. E ao tempo que ele abaixava a arma, ele levava um tiro na cabeça e morria. Esse foi o maior ato de bravura que eu já vi. É lógico que tem vários. Então, são pessoas que realmente merecem o nosso respeito, nossa admiração, nossa consideração, por aquilo que eles fazem, em amor à população e colocando a sua própria vida em risco, em situação que pode não voltar para casa. Parabéns, voto favorável, e que realmente nós possamos buscar e reconhecer o Poder Legislativo da cidade de Limeira, essas pessoas que fazem esse ato de bravura e que realmente merecem nossa consideração e merecem o reconhecimento do Poder Legislativo. Parabéns, vereador Cleiton. Continue a discussão. Gostaria, presidente. Também. Com a palavra, vereador Cleiton, Mildo Lange, depois a Carolina Pontes. Pois eu. Parabéns, Cleiton, pela propositura. Queria saudar o capitão Costa, cabo Chiquinho, duas corporações distintas, mas que faz um excelente trabalho em Limeira. Limeira se torna referência no sentido de polícia, sendo que vocês são unidos. Parabéns, continuem honrando esse caminho de vocês. Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de parabenizar o vereador Cleiton com relação a essa propositura. E enquanto ele falava, aliás, um discurso muito belo, eu me lembrava de algumas passagens que nós temos acesso pela literatura com relação às grandes guerras e aqueles soldados que iam representar as nações, e a cada despedida, a cada partida para lutar pela nação, esses soldados e aqueles que se colocavam frente às forças armadas, quando iam se despedir dos filhos, dos pais e da esposa, era comum que na literatura nós tínhamos aquela transcrição de que a esposa sempre pedia para que ele voltasse vivo e que não voltasse a medalha, que era justamente a honra por ele ter servido aquela nação. Nos dias de hoje, com a violência da forma que nós temos, nós falamos que o Brasil não vive em guerra e não está em guerra, mas o que nós vivemos hoje, infelizmente, dado o caos da nossa sociedade,
dada a falta de estrutura. É só nós termos acesso ao noticiário, nós identificamos pelo número de mortes que nós vivemos hoje em uma guerra velada. Diferente daquelas que nós temos acesso pelos capítulos da história, aquilo que a história nos traduz, mas a nossa sociedade, infelizmente, hoje vive em caos, vive em guerra. Eu tenho certeza que os familiares do cabo homenageado não trocariam essa medalha pela vida dele junto aos seus. Mas diante desta bravura e diante deste comportamento, por ele ter dado a vida em prol do semelhante, no exercício de sua função, no estrito cumprimento do dever legal, essa medalha de bravura, vereador Cleiton, sem sombra de dúvidas, acalenta os corações daqueles que ficaram e que sabiam de toda a sua luta. Então, eu espero que essa medalha, de certa forma, acalente esses corações e, de certa forma, represente e sirva como uma homenagem. Da mesma forma que vi aqui o Richinha e toda a família, com certeza um nome dado não era uma coisa que nós gostaríamos, não é aquela homenagem que nós gostaríamos de receber, porque infelizmente essas homenagens só acontecem após o partir daquela pessoa amada. Mas sem sombra de dúvidas, esse tipo de propositura permite que aqui nestas circunstâncias nós temos uma singela homenagem dado a cada tipo, a cada contexto, a cada circunstância. Eu tenho um carinho especial e aqui eu faço os meus cumprimentos ao capitão Costa, ao secretário também Chiquinho e todos os policiais presentes, guardas presentes. Eu tenho um carinho especial pela Polícia Militar, porque eu estou viva, graças a Deus, e a operação bem-sucedida de 18 policiais que arriscaram a vida no exercício da função para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, a minha gratidão e o meu sentimento com relação a estas pessoas que colocam a própria vida em segundo plano em prol de um coletivo, sem sombra de dúvidas, essas pessoas têm de ser enaltecidas. E espero que essa medalha, vereador Cleiton, alcance, ainda que minimamente, esse propósito. Obrigada. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sidney Pascotto. Presidente, vereadores, vereador público presente. Quando o soldado Odilon morreu, eu tinha 13 anos. E nesse tempo o Cine Vitória funcionava muito, né? E a gente ia naquelas matinês durante a semana. Assim. Apesar naquele tempo, matinê e para menor de idade passava-se coisas que nós podíamos assistir. Não é igual hoje que as televisões passam na sessão da tarde reprise de muitas novelas imundas. Novelas que às 9 horas tem uma faixa etária e hoje se reprisa no horário da tarde. Mostrando que o errado está certo. Mostrando que atrapalhar a família, acabar com a família é o correto. E muitas pessoas até torcem, né? Mas nessa época, James, eu não conhecia. Seu pai teve a coragem de enfrentar, de defender a sociedade, coisas que Capitão Costa, Cabo Chiquinho ainda fazem com bravura e com meu reconhecimento e com certeza dessa casa. Mas, como disse o Cleiton, muitas pessoas, né, vereador, querendo dar valor ou valorizando, ou querendo de alguma forma ainda dizer que vocês é que estão errados. O que o seu pai fez foi errado. Essas pessoas que não têm... Melhor eu nem falar para não, a gente não... Mas eu quero parabenizar. Imagino quantas vezes, eu tenho pai até hoje, imagino quanto você procurou o seu pai. E me coloco no seu lugar, porque às vezes a gente chega em casa e, por algum motivo, o pai ou a mãe não está, faz uma falta tremenda, e sabendo que eles vão voltar.
quanto vocês, família, tiveram que aguentar, e depois de 5 anos, até ser reconhecido. Hoje parece que é meio automático, né? A pessoa, ela sobe de patente quando ela perde a vida. Eu não consigo entender essas coisas, mas enfim, sempre postumamente que a pessoa é agraciada. Mas bem lembrado, fiquei muito feliz. Nós estávamos conversando no desfile 7 de setembro, com o capitão Costa, da homenagem que o cabo Odilon ia receber. E como eu lembrei, até comentei hoje, me lembro desse dia, que para nós, naquele tempo, ainda, para mim, ainda é assim, e garanto que para todos aqui, polícia é polícia. Eu ensino a minhas netas que a polícia é amigo. Se vocês são do bem, ela é seu amigo. Ela só é inimiga de quem é do mal. Então, quero parabenizar, Cleito, pela lembrança, juntamente com o pessoal da polícia, capitão Costa, e quem esteve junto. Logicamente, uma pessoa que deu a vida pelo outro. Não tem nem o que falar, é só parabenizar, e não vai trazer de volta, mas que cada vez que essa medalha for entregue, a gente possa lembrar da bravura do seu pai. Da bravura do seu pai. Um herói. Esse é o herói. Quando a gente vê tanta inversão de valores. Quando eu via lá num programa de televisão, eu ouvia uma pessoa chamar alguém que estava confinada. E aí, meus heróis? Eu fico... Não é possível. Mas hoje, sempre seu pai foi lembrado. Sempre. Cada vez que eu frequentei muito depois o Cine Vitória, depois hoje lá, esses dias fui ver minha neta balé lá. Eu lembrei desse caso aí, eu nem conhecia vocês, lembrei, alguém estava aqui de guarda e não fugiu do seu cumprimento, do seu dever. Tentou fazer o que podia, como a polícia tenta hoje. Mal aparelhada, tendo que fazer muitas vezes bico, porque não é fácil, tendo que morar, se esconder que é polícia, porque quando o bandido encontra, quer matar, e se reagir, e se a polícia reagir, vem algumas pessoas que se dizem ter direitos, vereador Cleito, que cuida de direitos, que eu só vejo cuidando de bandido. Eu não vejo essas pessoas que cuidam dos direitos lá de cima. Quando um policial, mais de 100 lá do Rio de Janeiro foram mortos, ir lá cuidar dessas pessoas. Não vejo falar. Parabéns, não gostaríamos de dar desse jeito, mas infelizmente vai ser uma lembrança e vai ficar perpetuado. Como disse o Newton do Richard Drago, me lembro, apesar de ser galista, nasci na Vila Esteves, São Cristóvão, mas o carinho pela cidade, e o Wagner ter achado um local próximo, lá no Limeirão, que era o lugar que teria que estar mesmo. Infelizmente, foi-se muito novo, né? 70 anos, mas que também fique perpetuado e que nós possamos lembrar sempre com carinho de pessoas que lutaram pela cidade, que tinham a Limeira, aquele orgulho da nossa terra, da nossa cidade, e querer fazer o bem para a nossa terra. E, às vezes, até a vida deram por isso. Parabéns, que Deus abençoe. Cuidou de vocês até hoje, James, cuidou de você até hoje, você tem família. Com certeza, seu pai teria muito orgulho de tudo isso. Mas, com certeza, pelo ato, a Bíblia nos ensina que fé sem obras é morta. O seu pai teve obras. O que ele tinha que fazer, ele fez. Com a própria vida. Parabéns. Me dá uma parte, né, irmão? Pois não. Pô. Eu esqueci de falar e eu vi o Wagner falando do Modesto. A escolha do seu pai, Jones,
é porque foi o primeiro Marte do nosso batalhão. Então foi por isso que nós poderíamos ter escolhido todos os outros que estão naquele mural, mas pelo Cabo Odilon ter sido o primeiro Marte da companhia, do batalhão, então por isso nós escolhemos o nome do Cabo Odilon Lopes para colocar na honraria. Obrigado, meu irmão. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. A palavra do doutor Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres pares, público presente. Seu Jones, gostaria apenas de pontuar algumas coisas que eu observei na fala dos nobres colegas. Saudar o capitão Costa, o cabo Chiquinho, a guarda municipal. Apenas expressar minha indignação com situações como essa, que eu, como médico de emergência, de pronto-socorro, lidando com a vida, atendendo desde policial até o bandido que muitas vezes chega lá, eu ainda não consegui entender uma coisa no país, que diante de tanta corrupção existe uma guerra civil aqui mascarada. E eu fico imaginando a dificuldade e a bravura de um policial, hoje também da guarda, manusear uma arma de fogo, enfrentando a criminalidade de forma cruel e injusta. Eu, como um homem civil, mas cumpri com a minha obrigação militar, servi 1 ano. Vamos tirar de fora o salário, que é tudo nesse país está de ponta cabeça. Se a gente fosse discutir cada coisa, cada ponto, os presídios, a educação, enfim. Mas eu fico imaginando a dificuldade de um policial hoje, de um guarda municipal, enfrentar a criminalidade com tanto problema legal, porque o policial, na hora do confronto, tem que pensar 200 vezes de que forma ele vai agir. Quantos são os casos que a gente já ouviu de um policial, de alguém matar um bandido e ser rebaixado depois para... Fica 1 ano tratando aí psicólogo, porque matou. E eu queria que nós, civis, se colocassem no lugar deles. Será que existe um manual de como enfrentar? Obviamente que não são todos os casos que se aborda. Nos Estados Unidos, anos atrás, uma mulher com problema psiquiátrico tentou invadir a Casa Branca com o carro e foi fuzilada. Sabe o que aconteceu com quem fuzilou? Recebeu medalha de honra, foi promovido lá. Diante de toda a desigualdade social no país, eu não consigo entender como única forma de escolha a criminalidade. Nós vimos aqui o Edgarzinho do skate, que mostrou para nós que dificuldade existe para todo mundo. E hoje, infelizmente, a gente vê um desequilíbrio na nossa sociedade. É só ligar o noticiário e você vê a quantidade de policial trocando tiro, helicóptero derrubado, e as vidas ceifadas, né? Da polícia militar, da guarda, que tenta proteger a sociedade, como a doutora Carolina Pontes bem colocou, desse problema social e gravíssimo. Então fica aqui também o meu afeto à família, que de certa forma ele pôde contribuir com a sociedade. E eu tive um professor no cursinho que dizia o seguinte: são poucas as pessoas hoje, olha como é engraçado, um grupo de pessoas num bar ou em algum lugar, chega então 8 policiais, ou 8 guardas. A gente percebe que existe um incômodo às vezes da própria sociedade em ter o policial por perto, quando na verdade deveria estar feliz, nos representar, nos assegurar o direito de sair
sem ser importunado numa sociedade que foi desarmada, e não vou entrar aqui no mérito do desarmamento, quando na verdade a gente não vê pela parte dos governantes a fiscalização, quantidade de armamento apreendido. Mas para nós, civis, a lei vem e pega a gente. Então fica aqui o meu abraço, o meu conforto de certa forma, apesar de não tê-lo conhecido até por disparidade de idade, mas fica aqui o meu abraço fraternal e parabéns ao Cleiton, que também de forma inteligente está honrando a família de vocês, um homem que demonstrou coragem, mas que infelizmente virou mais um número de estatística dentro da criminalidade que assombra o nosso país. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo o projeto de decreto legislativo, ele vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar? Eu quero justificar, presidente. Cleiton Silva e Jorge de Freitas. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificar, Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Primeiramente, quero agradecer aos vereadores pela votação unânime. Agradecer aqui pela presença. Jones, muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe sua família. Obrigado, Sueli. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Paulo, Lauro. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Eu acho que isso é o mínimo que essa casa poderia ter feito. Como disse a vereadora Carolina Pontes, que sirva de consolo. Sei que não vai trazê-lo de volta, mas eu sei que ele está num bom lugar. E a partir de agora, ele será homenageado sempre que essa honraria for entregue. Muito obrigado, capitão Costa, por ter vindo. Convidei no dia 7 de setembro, como convidei também o cabo Chiquinho, muito obrigado. Aos soldados aqui presentes, meu muito obrigado. E, presidente, é uma honra saber que essa casa tem um compromisso com as nossas forças policiais. A gente ouvir tão bem de todos os vereadores que falaram aqui, que essa casa tem um compromisso com os policiais militares, com a guarda municipal, policial civil. E lembrando, Rafael, do que você disse, o que nós estamos vivendo é algo que nós podemos fazer diferente. Devolvendo o poder a quem é digno, que é o povo, que hoje está na mão da minoria. Que hoje está na mão de uma minoria. Em que, infelizmente, o governo passado fez isso com a gente. Digo o governo federal. De que a partir de 2002 foi tirada essa autoridade que estava na mão dos policiais, que estava na mão da população, e agora está passando na mão dos bandidos. Então nós precisamos agora recuperar isso de volta. Ter de novo essa honra na nossa mão. Porque para mim, eu não estou fazendo apologia a nada aqui, mas para mim, bandido tem que ser tratado como bandido. Nós não temos que passar a mão na cabeça, tem 16, 15, 13, 12, não importa. Como o senhor falou que aconteceu nos Estados Unidos, na Casa Branca. Eles foram condecorados, os policiais. E aqui eles são escrachados. Aqueles policiais lá de São Paulo tiveram a arma apreendida pelo que fizeram. Isso para mim é uma vergonha que estão fazendo com eles. E aqui nós vamos defender os policiais. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, rapidamente, até porque muito já foi dito aqui, parabenizar o vereador Cleiton pela proposta, pelo assunto. Eu, com relação a homenagens, tenho um pouco de resistência, mas esse enaltecimento, esse reconhecimento é valoroso, é muito importante. E olha só que ironia do destino, né? Que de um lado de cá, ex-secretário de Agricultura, Lauro Paes,
Do lado de lá, o ex-secretário de Cultura, Richinha Drago. Ambos com os seus entes queridos sendo enaltecidos nessa noite. Mas deixar um abraço especial ao secretário de Segurança, que vem fazendo um brilhante serviço. Está aqui parte da Guarda Municipal, posição até de sentido no fundo do plenário. E o capitão Costa também, policial, comandante da polícia. Então, realmente, isso daí, a nossa segurança está na mão desses homens valorosos, como já foi dito aqui, e saem de casa para o trabalho e não sabem se voltam. Rapidamente, senhor presidente, e eu sei que está avançando o tempo, eu lembro quando eu era criança, um soldado sem arma, na minha cidade pequena lá, prendeu 3 bandidos pelo respeito, pela dignidade, pelo caráter, pela autoridade do policial. E hoje, infelizmente, não é assim que vemos isso. Então, essa medalha, essa honraria, vem realmente, não vai consertar algumas coisas, mas enaltecer, valorizar, eternizar, na história sempre de Limeira, aqueles que, de certa forma, lutaram com bravura e destemor. Questão de ordem, senhor presidente. Antes da questão de ordem, eu vou suspender a sessão para que os familiares tirem uma foto com a gente. Antes de suspender a sessão, minha questão de ordem. Mas eu ia dar a questão de ordem para o senhor. Obrigado, presidente. Eu sei que nós acabamos de fazer um minuto de silêncio em memória do Richard Drago. Eu não vou pedir de novo um minuto de silêncio em memória do Cabo Odilon, mas eu vou pedir uma salva de palmas em homenagem aos dois, ao Cabo Odilon e ao Richard Drago. Obrigado, presidente. A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Item 6 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem do vereador Éder do Táxi. Senhor presidente, esse projeto 206 de 2017, a diretoria da comunidade Santa Isabel de Portugal pediu para colocar no calendário do município. Só que quando o Silvio Brito fez ele, colocou Santa Isabel. Então passou pelas comissões, não deparamos com isso, também não conseguimos ver. Até o próprio diretor e o secretário pediu para que colocasse essa lei e colocasse no calendário municipal. Só que a nomenclatura dele não estava correta, então agora que nós vamos perceber. Então, gostaria de tirar ele da pauta, aí coloco emenda no anterior do Silvio Brito. A retirada da pauta precisa da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Newton. Sim. Toninho. Sim, presidente. Jorge. Sim. Está retirada a pauta o item 6. Item 7, projeto de lei 218/2017, de autoria da nova vereadora Lucinês Aparecida Bogo, que institui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a festa de Nossa Senhora das Dores, no bairro Lagoa Nova Rural, e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei está em discussão. Quero discutir, senhor Com a palavra, presidente. vereadora Lubogo. Senhor presidente, nobres pares, público presente, demais ouvintes, a presente proposição visa a inclusão no calendário oficial de eventos do município de Limeira da tradicional festa em louvor a Nossa Senhora das Dores, realizada anualmente no bairro Lagoa Nova Rural, na primeira quinzena de outubro. Esse projeto de lei visa colaborar com a divulgação desta festa popular e religiosa, proporcionando à comunidade a oportunidade de prestigiar este evento que tem forte vínculo com suas origens e resgata a história da padroeira, cuja missão foi manter-se firme na fé, confiar em Deus, mesmo após presenciar o sofrimento de seu filho no Calvário. Esta tradicional festa no bairro Lagoa Nova Rural acontece desde 1957, com apoio da população e devotos.
A Capela de Nossa Senhora das Dores foi construída em 1910, com a realização de festas e quermesses. A comunidade sempre é muito participativa e presente na organização das festas, limpeza do local, preparação das comidas, organização da procissão e missa festiva, com a participação de toda a comunidade. Eis que uma espada de dor transpassará sua alma. Estas palavras foram ditas pelo velho Simeão a Maria, que ficou marcada pela forte e imensa confiança de sua vida a Deus. Ao ver o menino Jesus, pressentiu todo o que Maria haveria de sofrer. Aí o título de Nossa Senhora das Dores. Essa comunidade do Lagoa Nova, eu participo nela desde 2008. E é uma comunidade muito acolhedora, tem um povo muito trabalhador, muito dedicado. E por isso eu estou pedindo a aprovação desse projeto. Quero aproveitar também, deixar registrado um abraço para o padre Gilson Fernandes, que é pároco da comunidade de lá, e a toda a população de lá, dos arredores lá do sítio, toda a comunidade que participa da igreja. Muito obrigada. Continue a discussão. Não havendo o projeto 218, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Eu aproveito para prorrogar a sessão até que o último item da pauta seja votado. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 8º da pauta. Projeto de lei de autoria do novo vereador Claudemir Vieira. Projeto 223/2017, que perpetua o nome do senhor José Ferrari na rua projetada, via de ligação projetada para acesso entre a Rua do Rosário e a Avenida Antônio Eugênio Lucato, Engenheiro Antônio Lucato, na Vila Glória, até a Avenida Souza Queiroz, na Vila Queiroz. Está em votação o projeto de lei 223/2017. O projeto não contém emendas, o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Para discutir, vereador Mirdo Lanche. Boa noite, presidente, nobres pares, plateia presente, público de casa. A presente propositura tem como escopo prestar homenagem póstuma ao senhor José Ferrari, perpetuando seu nome em uma das ruas, avenidas e logradouros, praças no município de Limeira. José Ferrari nasceu em nossa cidade, sendo filho do senhor Roberto Ferrari e senhora Lúcia Estradioto. José Ferrari contraiu núpcias com senhora Eva Marangon Ferrari, nascendo desta união 3 filhos, a saber, Noel Ferrari, Gerson Ferrari e Pedro Santo Ferrari. José Ferrari teve uma vida profissional como taxista por mais de 60 anos no ponto de táxi do Largo da Boa Morte. José Ferrari sendo inclusive premiado pela Prefeitura Municipal de Limeira por ser o taxista com maior tempo em atividade. José Ferrari, entretanto, veio a falecer na cidade de Limeira aos 3 de julho de 2015. Sendo uma pessoa humilde, um pai amável e dedicado, e trabalhador digno, competente e responsável. Até o Helder comentou uma coisa que eu não sabia, que ele achou um dinheiro na época, depois o Helder vai narrar o fato, e devolveu à pessoa. Então, peço que seja aprovado por todos aí. Muito obrigado. Continue em votação, continue em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público aqui que encontra presente, Mir, parabéns pelo projeto.
José Ferrari é um dos taxistas mais antigos da cidade. E foi verdade, ele chegou no ponto de manhã cedo para trabalhar, e a hora que ele foi mexer na lixeira que ali estava, ele deparando com um pacote, ele tirou, eu não lembro a quantia, mas não era pouco. Aí ele levou até a delegacia e devolveu e encontraram o dono. Então, é um homem digno dessa diplomação que você está oferecendo aí. Uma pessoa que ele não tinha cliente nada, ele tinha amigos. Prestou serviço por 60 anos à cidade de Limeira. É uma pessoa que fez amizades na cidade, é uma pessoa que, com sua bondade, ajudou muitas pessoas, conheceu muita gente, e muitos que precisavam, chamava ele, não pela corrida, mas ele ajudou muita gente na cidade de Limeira. Então esse título é muito merecido, parabéns, e eu voto com louvor. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo o projeto de lei 223/2017, ele vai à votação e o painel está aberto. Lemão. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 9 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador doutor Rafael Camargo. Eu gostaria de pedir o adiamento por 2 sessões desse projeto, tendo em vista que, por motivos de trabalho, ainda não consegui me dirigir até a prefeitura para conversar com o secretário de saúde, eu e o nobre colega Marcos Xavier, que também é propositor, juntamente com a minha pessoa, na lei da transparência. Então, peço adiamento de 2 sessões, presidente. Eu preciso da anuência dos líderes. Nilton Santos. Sim. Toninho. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Jorge. Sim. Carolina. Sim, presidente. Está adiado por 2 sessões o item 9 da pauta. Item 10º da pauta, projeto de decreto legislativo 35/2017, de autoria do novo vereador Antônio Franco de Moraes, que concede o título de cidadão limeirense ao senhor Juan Lautaro Espinosa Arias. O projeto precisa de 2/3 e o presidente vota. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Com a palavra, o vereador proponente Antônio Franco de Moraes. Senhor presidente, nobres colegas, público que ainda está presente, e a todos os meios de comunicação aí, rede de televisão, Canal 4, internet, a Rádio Educadora. Boa noite a todos aí. Senhor Juan, que entrou em contato com o nosso gabinete, disse que estaria acompanhando a sessão para acompanhar essa votação. Boa noite aí, senhor Juan, toda a família que está acompanhando. Esse trabalho que o senhor faz é um trabalho gratificante, esse trabalho de voluntariado, esse trabalho de colaborar realmente com os mais carentes, com os mais necessitados, trabalho digno mesmo de uma pessoa honrada, que merece ser contemplado com o título de cidadão limeirense, com certeza. Hoje, ouvindo aqui também a fala do Edgarzinho, que foi homenageado com o título de cidadão limeirense, ouvindo a sua fala, eu pude ver o quão é importante as pessoas que têm o dom de colaborar, a boa vontade de ajudar as pessoas, as famílias, as pessoas mais carentes, sem querer nada em troca. Mas, com certeza, Deus está estando acima de tudo. Ele está sempre vendo, sempre olhando para nós, e as pessoas que colaboram, eu quero dar até testemunho disso, graças a Deus, desde a minha infância também,
também procurei sempre colaborar, sempre ajudar com o mínimo que a gente consiga fazer para as pessoas, sem querer nada em troca. Pode ter a certeza que Deus está olhando por nós, Deus nos recompensa, não esperando. A hora que nós precisarmos, Deus estará nos dando a recompensa. Deus, Ele faz isso com as pessoas. Ele até deixa as pessoas para ver se cobram isso dele. A pessoa que não cobra, a pessoa que faz, ele simplesmente ele vai ver, vai reconhecer e vai dar à pessoa aquilo que ela precisa na hora certa. Eu vou estar lendo aqui, senhor Juan, toda a família, um pouco aqui da biografia do senhor, para que os vereadores aqui, a maioria dos vereadores já conhece o trabalho do senhor, mas estarei lendo um pouco a biografia para, após a leitura, estarmos votando, com certeza, tenho certeza que todos os vereadores estarão votando aí para que o senhor tenha esse título tão merecido de cidadão limeirense. A presente propositura justifica conceder o título de cidadão limeirense ao senhor Juan Lautero Espinosa Arias, pelo fato de suas relevantes contribuições para a cidade de Limeira, demonstrando proficiência em suas atividades profissionais de notório conhecimento público, com destacados trabalhos realizados na área da filantropia, em especial através do Rotary International, eu não sei falar muito bem essa International, será? Tanto na cidade de Limeira, como também em diversas cidades da região. Levou e elevou a cultura limeirense por onde passou. Com reputação ilibada e condutas pessoal e profissional irrepreensíveis, o senhor Juan tem em sua biografia características éticas na defesa dos postulados democráticos em favor da cidadania e dos direitos humanos e sociais. Juan é empresário, nasceu na cidade de Lautaro, no Chile, em 1950, casado com Patrícia Galardo de Espinosa, com quem tem duas filhas, Simone Patrícia e Flávia Viviane. É formado e titulado como engenheiro mecânico pela Universidade Técnica do Estado do Chile em 1970, formado em Engenharia de Segurança de Trabalho pela Universidade Federal de São Carlos em 1975. Possui diversos cursos extracurriculares nas áreas de engenharia industrial, engenharia de produção mecânica, engenharia de produção e manutenção, administração e gerenciamento industrial, gestão de controle de qualidade e outros. Trabalhou na companhia manufactureira de Papeles e Cartones, S.A., Chile, e Sociedade Química e Mineira de Chile entre anos de 1971 e 74. Trabalhou na companhia Prada, Indústria e Comércio, aqui em Limeira, São Paulo, nos anos de 75 a 95, onde ocupou vários cargos até alcançar a gerência industrial da companhia. Atualmente é sócio proprietário da empresa EG Filtros Eireli Microempresa. Participa do Rotary Clube de Limeira desde 1984, sendo presidente do clube nos anos de 1988 e 89 e 1994 e 95. Foi governador do Distrito 4590 do Rotary Internacional do ano rotário 99 a 2000, o qual pôde elevar o nome de Limeira para diversas regiões do estado de São Paulo e do Brasil. O senhor Juan tem o seu conhecimento, a sua experiência prestando esse serviço ao Rotary Club, onde ele é consultado pelos outros rotarianos aqui da cidade, quando vão tomar as decisões aí, ele é consultado pelo vasto conhecimento, pela vasta experiência que tem. Propusemos este título de cidadão limeirense diante desse trabalho que deve ser reconhecido por todos nós e peço a todos os nossos colegas vereadores aí que votem favorável a esse título ao senhor Juan. Um forte abraço ao senhor Juan, um forte abraço a toda a família que está nos acompanhando neste momento. Continue em discussão. Quer discutir, presidente? Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, por presente. Eu queria cumprimentar o nobre vereador Toninho pelo título de cidadão limeirense ao Juan.
Arias, a qual eu conheço também, a pessoa do Rotary Clube de Limeira, foi governador do Distrito 45 e 90 e faz parte do Rotary Internacional. E além disso tem uma experiência internacional, porque o Chile, Brasil, ele leva todo esse conhecimento de ter trabalhado na Prada desde 75 a 95 e adotou Limeira como sua cidade. Então, merecidamente, um reconhecimento justo feito pelo vereador Toninho em entregar um título de cidadão, uma maior honraria dessa casa às pessoas que contribuem, que ajudam a cidade de Limeira e principalmente na área social, que o Rotary tem feito, inclusive completando 80 anos esse ano. Ele faz parte e eu também aprendi muita coisa com ele pela maneira de ser e todas as pessoas que ali compõem, que tem um lema que é dar de si antes do que pensar em si. Dar primeiro do que pensar em você mesmo, né? Então, é uma pessoa que tem contribuído na área social, dentro do clube, do Rotary, e tem ajudado não só a cidade de Limeira, mas como todo o distrito, e tem levado o nome de Limeira, através do Rotary, à região, ao estado, ao Brasil e ao mundo, pela sua participação dentro do Rotary. Então, merecidamente, está de parabéns, vereador Toninho, reconhecendo, dando realmente o devido valor e que essa casa, através da sua pessoa, do senhor, dando ao Antônio Arias, pelo trabalho que ele fez socialmente dentro da cidade de Limeira. E merecidamente. Parabéns, Toninho. Continue discussão. Não havendo o projeto, projeto de decreto legislativo, ele vai à votação. Está encerrada a votação. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Encerrada a pauta, não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, esta presidência encerra a presente sessão e convoca todos os senhores vereadores para a sessão a ser realizada no dia 18 de setembro de 2017, às 4 da tarde. Uma boa noite a todos e a todas.